Manaus amanhece de tempo bom e temperatura de 24 graus. A máxima prevista é de 31 graus Celsius. O Climatempo está dizendo que a probabilidade de chover 4 milímetros é de 80%. A velocidade do vento é de 6 km/h. A umidade do ar está em 89%. Hoje é domingo e estamos aí chegando aos 30 dias do ano. Os fatos marcantes da história. Os franceses capitulam em Sintra e deixam Portugal em 1808. Efetivos militares na corte são reduzidos por Feijó de 30 mil para 10 mil para evitar novas sublevações em 1831. Escravidão. Por 77 votos a 16, Câmara rejeita projeto de Joaquim Nabuco que liberta os escravos até 1890 e 1880. Em 1935, nascia o cantor Johnny Mass, cantor americano. Dalva de Oliveira, cantora brasileira, morre em 1972. Rosane Collor deixava a presidência da LBA em 1991. Morria em 1993 a cantora Isaura Garcia. Em 1993 acontecia a chacina de Vigário Geral com 21 mortos em vingança de policiais. 6h37 em Manaus. Mais de 25 milhões de casos de Covid-19 foram registrados no mundo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, até a madrugada deste domingo. Ao todo, 25.009.250 pessoas foram infectadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 e cerca de 842.702 morreram com a Covid-19. O número oficial de casos de coronavírus ao redor do mundo agora é 5 vezes maior que o total de casos graves de influenza registrados anualmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Juntos, o Brasil e os Estados Unidos são responsáveis por 4 em cada 10 infecções pelo coronavírus no mundo. E as confirmações de Covid, segundo a instituição norte-americana, são estas: Estados Unidos 5.961.582, Brasil 3.846.153, Índia 3.545.733, Rússia 982.573, Peru 639.435. A marca de 25 milhões de casos foi batida no mesmo dia em que a Índia superou o recorde de infecções diárias mantido até então pelos Estados Unidos. Foram 78.761 novos casos confirmados no país asiático neste domingo, excedendo as 77.299 infecções confirmadas em um só dia em julho nos Estados Unidos. As infecções foram relatadas em mais de 188 países e territórios, desde que os primeiros casos foram relatados em Wuhan, na China, ainda no final de dezembro de 2019. Inaugurada em 1888, a Igreja São Sebastião é um dos templos religiosos da Arquidiocese de Manaus mais antigos e foi elevada à categoria de paróquia em 1912. Para o Frei Paulo Xavier, pároco responsável, restaurar a estrutura que faz parte do circuito histórico da cidade é reavivar sua trajetória e a cultura da sociedade. Primeiro é não perder aquilo que é a nossa história, a nossa cultura, o nosso patrimônio. Do outro lado é manter viva a fé, a tradição, o compromisso mesmo com aquilo que faz parte da nossa vida aqui em Manaus, sobretudo no Centro Histórico. São Sebastião representa dentro desse cenário do Centro Histórico algo muito especial da tradição da fé católica aqui em Manaus. E fiéis e a sociedade amazonense, empresas públicas e privadas podem contribuir com doações ou comprando um dos bilhetes da rifa que entregará um Fusca ano 1961 ao ganhador sorteado às 19 horas no dia 31 de outubro no Largo de São Sebastião.
Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Secretaria Paroquial no 99474 8844. Vou repetir o número do telefone: 99474 8844, ou pelas redes sociais da igreja. Vamos colaborar. Feira do Artesanato já funcionando na Avenida Eduardo Ribeiro, e muita gente ia fluindo aqui para o centro da cidade. Vamos falar aqui um pouco sobre música, notícias, temperatura e hora certa. Daqui a pouco, logo após, ouvimos a mensagem do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que já está aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E mais uma vez vamos lembrar para todo mundo ajudar a Igreja de São Sebastião e a sociedade, empresas públicas e privadas, contribuindo com doações ou comprando um dos bilhetes da rifa. Vou repetir: entregará um Fusca ano 1961 ao ganhador, sorteado às 19 horas no dia 31 de outubro no Largo de São Sebastião. Isso faz parte, segundo o Frei Paulo, como já disse ainda há pouco, pároco responsável para restaurar a estrutura que faz parte do circuito histórico da cidade. Cumprimento o nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Você está bem? Estamos indo, né? Estamos indo. E ainda nesta madrugada sofri um grave acidente de trânsito. Digo grave, ainda estou aqui para contar a história. E o meu carro capotou 2 vezes. Que isso? Hoje. Foi perda total. Ainda bem que não perdemos você. Major Gabriel, com o Boulevard Amazonas. Um rapaz dirigindo um carro em alta velocidade, completamente embriagado, colidiu com a lateral do meu carro e o carro capotou. Felizmente eu não sofri nenhum arranhão e o carro capotou 2 vezes com perda total. Fui retirado ainda há pouco, às 15 para as 6 da manhã. Estava lá desde as 3h50. São as pessoas que saem para a bebedeira durante a noite de forma irresponsável, dirigindo o carro em alta velocidade e causando problemas para as pessoas que nada tem a ver com esse tipo de procedimento. Mas felizmente Deus não quis que eu fosse hoje e me poupou, não sofri nenhum arranhão, apesar do carro ter capotado 2 vezes, uma picape pesada de 2 toneladas, e estou aqui, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Mas é bom nós recordarmos que no nosso trânsito na cidade de Manaus há um exagero na velocidade, mesmo durante o dia. Eu que faço caminhada nas nossas ruas, eu percebo uma velocidade exagerada. Se não se cuida, é muito perigoso. Eu sempre falo aqui que durante as madrugadas é a hora mais perigosa para dirigir carro. É a hora mais perigosa. E de tanto eu falar aqui, eu fui vítima disso hoje. Mas é isso aí. Dom Leonardo, como é que foi a semana? A semana foi muito rica. Nós tivemos o primeiro encontro do clero depois do início da pandemia. Já estávamos com saudades uns dos outros, já não nos víamos fazia meses. Tivemos um encontro muito bom e foi um encontro de partilha. É um momento em que os padres puderam colocar a sua experiência pessoal do tempo da pandemia. Foi muito bom assim haver essa partilha e perceber como cada um nesse tempo da pandemia procurou enfrentar, procurou ser presença consoladora nas suas comunidades. E no final tivemos um momento musical muito rico, muito rico. É realmente uma arte bonita, significativa de música, muito bom. E ontem tivemos então a missa do Crisma, que é o momento sempre importante da igreja, que celebramos na Quinta-feira Santa. Como não foi possível, foi transferido e celebramos ontem de manhã, quando benzemos o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e consagramos o óleo do Crisma. Foi um momento muito bom, os padres, bem dizer, todos presentes, os diáconos permanentes, tivemos também a presença da vida consagrada e também dos leigos, os representantes de pastorais do Conselho Pastoral da Arquidiocese. E a semana que começa? Semana que começa estou ausente, vou acompanhar um retiro do clero de Catanduva, interior de São Paulo.
E o retiro será num lugar muito bonito, onde eu estudei durante 5 anos como seminarista no seminário menor. Depois, como frade, trabalhei lá 4 anos como orientador dos seminaristas e professor. Também cursei nessa época a Faculdade de Pedagogia em Bauru. É sempre um momento importante dos padres, o momento do retiro. E já tinha me comprometido muito antes de ser nomeado para Manaus. E estou indo então hoje ou amanhã bem de madrugada e volto no sábado à noite. Uma boa viagem para o Senhor. A nossa homilia de hoje. Hoje o texto tem um significado todo especial porque é a continuidade do texto do domingo que passou. Lá São Pedro confessava que Jesus era o Filho de Deus. E hoje Jesus diz, olha, eu vou ter que sofrer, vou ter que morrer. E Pedro diz assim, que isso não te aconteça, Senhor. E Jesus afasta Pedro, diz, olha, retira-te de mim, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Vamos ouvir então essa mensagem que nos traz nessa manhã de domingo, Dom Leonardo Steiner, do nosso arcebispo metropolitano. Logo após ele fará uma oração e nos dará a bênção. Se alguém quiser vir, me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Depois de termos meditado a confissão de Pedro na liturgia do domingo que passou, acordamos para o anúncio da paixão, do sofrimento, da morte de Jesus. Pedro, que acabara de receber a revelação do Pai, tu és o Filho de Deus, fica escandalizado com o propósito de um fim trágico de morte, que isso nunca te aconteça. O fim do Filho do Homem deveria ser a glória no pensamento de Pedro, não a cruz e a morte. Pedro não consegue entender que na cruz floresce vida, que a vida é um dom, é salvação. O projeto do Pai passa pelo dom da vida pelo amor até as últimas consequências. A cruz como expressão mais radical, sublime do amor. Pedro não vislumbra que no não poder existe uma força redentora salvífica. Pedro vê a condenação, a ignomínia, o desprezo, o vilipêndio da cruz. Não está pronto para a morte e morte de cruz. Nós, como Pedro, desejamos nos afastar dos sofrimentos das cruzes e mortes. Temos uma dificuldade sem limites em perceber a presença de Deus no despojamento, na negação de nós mesmos. Somos sempre como que necessitados de nós mesmos, do nosso triunfo, da nossa segurança. Pouco ou nada nos diz a nossa finitude, cercada de dor e fraqueza. A cruz é o máximo da condenação do desprezo. A morte mais violenta, uma exenanição, um perder-se. No entanto, o cristão vive da cruz, da grandeza da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo chega a dizer, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Doravante ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pessoalmente, sempre sinto dificuldade de meditar a cruz, pois existe ali um mistério quase intocável, inaferrável. O mistério que fala no silêncio e no recolhimento da incompreensão. O nosso olhar se afasta, desvia do crucificado. A morte de cruz, o crucificado, necessita de tempo, muito tempo, para desvelar-se. Na cruz não há nada de masoquismo, de dor apreciável. Em Jesus, o crucificado, vemos o salto mais sublime de um amor, de uma entrega. Um amor que salva e redime o universo. A cruz aproxima Jesus do Pai e o faz todo do Pai. Ele e o Pai, na cruz, são um. Jesus hoje nos convida, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um querer nascido de uma provocação do Pai, um querer com a força do Pai, de Jesus, um querer que se faz seguimento, segue porque é atraído, segue porque é alcançado por Cristo. O seguimento tem um movimento de busca de Deus por nós. Deus se distendendo, se oferecendo para que venhamos à vida, à graça do Evangelho. E da nossa parte a tentativa de corresponder
ao segredo depositado em nosso coração. Na primeira leitura do dia de hoje, Jeremias descreve a sua experiência de cruz. Seduzido por Javé, Jeremias coloca toda a sua vida a serviço de Deus e de seu povo. Nesse caminho ele teve que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica do mundo. Por isso, conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição. O profeta, embalado pelas promessas de Deus, sedutor, incapaz de resistir ao charme de Deus e ao jogo de sedução de Deus, pressionado, dominado, violentado, entrega-se nas mãos e dedica sua vida ao serviço de Deus na recordação da aliança. Qual foi a recompensa? Nenhuma. Ele tem a sensação de que Deus, que o seduziu e a quem se colocou a serviço, em nome de quem profetizou, o abandonou e o entregou aos insultos e às zombarias dos adversários. O profeta, desiludido, decepcionado, esquecido, sente-se abandonado por Deus. Sente-se na cruz. É na cruz, na desilusão, na morte, que o amor por Deus, pela sua palavra, toma vida no coração do profeta e ele não resiste. Diz, procurava contê-lo, mas não podia. A palavra de Deus é um fogo devorador que consome o coração do profeta e que não o deixa abandonar a missão e esconder-se na comodidade e no bem-estar. Seduzido com o coração ardente de desejo, o profeta continua sua missão, enfrentando a solidão e o sofrimento. Ele se reencontra na esperança, ao longo da caminhada, com o amor que o seduziu e ao qual o profeta nunca conseguirá renunciar. Assim, continua a anunciar a beleza do primeiro amor, o amor de Deus pelo seu povo. Jeremias nos faz ver o inusitado da atração de Deus e do acender da correspondência de um amor. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Deus é tão desejoso e dadivoso no seu amor que nos seduz. Ele é um sedutor amoroso. Não desiste jamais de oferecer vida e salvação a todos os filhos e filhas. Ele, no amor, é sempre irresistível, pois incansável, forte, repleto de um cativante poder de convencimento. A vida cristã tem o sabor da sedução de Deus para conosco. E deixei-me seduzir. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Quando iluminados, quando despertados, quando atraídos, somos tomados pelo fogo do amor, pelo desejo de corresponder, pela força que nos permite estar ao lado de quem seduziu, atraiu no amor. Essa é a cruz do cristão. Renuncie a si mesmo, renunciar ao egoísmo, à autossuficiência, à dominação, fazer da vida um dom a Deus e aos irmãos. Como cristãos não podemos viver fechados em nós mesmos, preocupados apenas em concretizar os nossos sonhos pessoais, os projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. A nossa vida deveria ser um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim seremos discípulos e discípulas de Jesus e fazer parte do reino de Deus. Renunciar-se, libertar-se, superar-se, deixar-se fecundar pela vida do reino de Deus. A cruz. Tomar a cruz de Jesus e segui-lo. A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida de tal forma e completa por amor a Deus e para os irmãos e as irmãs, para que eles sejam felizes e realizados. A lógica da cruz é convite para perceber que a nossa vida neste mundo não é a vida definitiva. É um libertar-se, um ser iniciado na vida definitiva. A preocupação em preservar a qualquer custo a nossa vida deveria ser estar em sintonia com a eternidade. Procurarmos encontrar, aqui e agora, a vida definitiva que passa pela plenitude do amor
que é o serviço a Deus e aos irmãos. Talvez o Evangelho de hoje esteja nos recordando quando formos verdadeiras discípulos de Jesus. Recebemos uma catequese que superava a importância dos ritos, das fórmulas, das práticas de piedade, determinadas obrigações legais, pois nos ensina o essencial: seguir Jesus com sua cruz. O ser cristão constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ser casado na igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus no caminho do amor e da doação da vida até a cruz. Senhor, nós te louvamos pelo fogo devorador do teu amor que nos seduz e nos envia. Nós te damos graças pela salvação que manifestaste desde os tempos antigos, pela adoção pelo teu Filho, que nos associa pelo sopro interior de teu Espírito. Jesus, Filho de Deus vivo, que assumiste por nossa causa a cruz e a morte e mostraste o caminho da ressurreição, nós te pedimos: renova nosso modo de pensar, ensina-nos a reconhecer o que é bom, o que é agradável aos teus olhos, para a salvação do mundo. Ajuda-nos a amar os mais necessitados. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Leonardo, temos missa daqui a pouco, né? E hoje eu não celebro na catedral. Quem celebra hoje é Dom José. Eu vou celebrar numa das televisões hoje, que já me convidaram faz muito tempo, ainda antes ou logo no início da pandemia. Hoje desejo ir lá celebrar essa missa. Josué Filho, bom dia. Bom dia. Um domingo de celebrações, né? Paulo, pergunto ao nosso querido bispo se a igreja já está preparada, se Deus quiser, para a retomada deste iniciar-se de setembro, depois de amanhã, para o nosso Natal, para as festas religiosas cristãs, na data em que a humanidade reverencia aquele que mudou o calendário. Nós estamos, pelos dados que temos recebido e tem sido publicado, estamos chegando ao momento de talvez podemos retomar as nossas celebrações com os templos cheios, as nossas casas cheias. Mas eu ainda conversei ainda com o clero na reunião que tivemos na sexta-feira à tarde. Nós ainda vamos esperar um pouquinho. Eu espero podermos, já a festa da nossa querida padroeira Imaculada, podemos celebrar também na festa externa, mas também todo o novenário, e depois também no novenário todo que nós fazemos para a preparação do Natal. Mas a celebração do Natal e Ano Novo já temos as nossas atividades e as nossas celebrações na nossa normalidade. Eu assim espero. Se continuarmos com os dados assim como têm sido publicados, diminuindo com poucos óbitos, nós certamente a partir do mês de outubro voltaremos à nossa normalidade. E aí, se Deus quiser, teremos o dia da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, né, no dia 8 de dezembro, uma grande festa. Sabe, meu bispo, eu tenho visto nos aeroportos e nos próprios aviões o chamado meia-força, né? Nem muito à terra, nem muito ao mar, cadeiras separadas para bagagem, outras para assento, ou seja, mantendo uma distância de 1 metro, 1,5 metros para o nariz de cada um. Eu acho que também na igreja o senhor poderia tentar adotar esse meia-força, né? Mas as igrejas, o que me parece, estão recebendo os fiéis, né? Agora mesmo vai ter missa aqui na Vila Municipal, não é verdade? Nós estamos nas nossas igrejas, a orientação dada aos padres e às nossas comunidades é que se mantenha a distância de 1,5 metros, e um banco sim, um banco não.
assim como se pede, assim como tem pedido as autoridades sanitárias. Mas é claro, nós temos por esse distanciamento, nós temos feito as celebrações normalmente, só com o número bem mais reduzido. Se Deus quiser, a partir de outubro, novembro, poderemos voltar à normalidade. Agora, meu bicho, preste atenção. A redução não é só a igreja que faz. O próprio cristão, ele tem receios, né? Essa epidemia, que ninguém tem esse número, ela não atingiu só a forma da doença em si, ela feriu o psique, o psicológico. Tem pelo menos visível, nossos amigos, 1/3 de pessoas que foram afetadas mentalmente, que estão vivendo pânicos. Eu tenho amigos que me dão depoimento do pavor que suas esposas e as crianças têm de pegar esse vírus. Já está ficando assim psicológico, não é só o orgânico em si. A questão psicológica, ela é bastante marcante. Eu não gostaria de usar a palavra grave, porque dá Não, mas é verdade. E nós sabemos isso através das nossas comunidades, das pessoas que nos procuraram, e mesmo também quando telefonei aos padres, a preocupação deles com eles mesmos nesse momento difícil, como acompanhar esses irmãos e irmãs. Por isso mesmo é que eu me manifestei contra a determinação de que os feriados no próximo ano não existissem, o cancelamento dos feriados. E eu vou dizer o porquê. A nossa sociedade, ela está ferida, ela necessita de encontros, ela necessita de espaços de liberdade para se encontrar. Fora essa questão que a pandemia nos trouxe, que o senhor está chamando de consequências psicológicas, eu penso que essa questão dos feriados, além desse elemento que eu considero muito importante, ajudar a sarar as feridas, de ajudar a curar as pessoas na convivência, nesses espaços mais livres, tem a questão toda de que não se leva em consideração o porquê do feriado. Estamos desprezando as nossas raízes e as nossas fontes. Os feriados não são simplesmente para não trabalhar. Os feriados são essencialmente para recordar um determinado fato marcante da sociedade ou um fato, uma celebração religiosa. E esses todos nos remetem para as nossas raízes, as nossas fontes, e ajudam a curar as feridas da sociedade, não só psíquicas, mas também de relação. Pelo que eu entendi, bispo, o senhor é plenamente favorável a se manter, mesmo à distância, a relação social, a camaradagem, a troca de informação, o festejo, a procissão, os encontros naturais da Semana da Pátria e do Amazonas, que irão ocorrer semana que vem, né? Embora de maneira simbólica, não coletiva, mas cada unidade sendo representada por 8, 10 alunos, como já se fez muitas vezes, né? Hoje existem tantos não esquecer essas datas, porque isso está no nosso calendário afetivo, né? Não existem hoje tantos meios, nós descobrimos tantos meios hoje de podermos celebrar. Nós na igreja descobrimos tantos meios de estarmos junto dos fiéis, e se encontrará também outros meios. Se bem que eu sinto que em Manaus a distância social, bem dizer, não se observa mais. Se passa por aí, é uma aglomeração enorme de pessoas. Sabe, Dom Luiz, isso daí existe, né? Mas o senhor sabe que nós temos várias categorias de educação, né? Daqueles que receberam conhecimento. No meio em que eu vivo, né? A miúde, por exemplo, o nosso dominó, a mesa é o dobro do que era. Para se manter essa distância, ainda tem um colega que adoeceu. Quer dizer, é responsabilidade de cada grupo de amigos tomar essa providência, porque senão ele vai se sentir também culpado por ter contaminado ou receber a contaminação, né? Então esse alerta, isso daí a gente observa principalmente nas feiras de bairro, que a aglomeração é total. Isso daí é absoluta verdade, e até o parabenizo pela coragem, que ninguém quer fazer essa advertência absolutamente necessária. O que eu acho muito bom é que se tem usado muito a máscara.
Isso já é um elemento muito importante. A tradição oriental, especialmente no Japão, já bem antes com outros vírus, se tornou quase uma tradição o uso da máscara. Aí eu vejo que nesse sentido a nossa sociedade tem crescido muito e existe um cuidado em relação ao uso da máscara. A coisa, bispo, é que nós temos 8 medicamentos no protocolo, visivelmente numa campanha de laboratório para ver quem ganha mais dinheiro, não é? Porque tem um que é conhecido e outros 7 que querem entrar no mercado na marra. E eu uso o bicarbonato com água morna, que é baratinho, fazendo gargarejo, porque esse vírus não gosta de calor. Hoje nós tivemos um dia típico, uma chuva ontem surpreendente, né? Depois de 34 graus, veio uma chuva, amanheceu bonita, o verde, a esperança, mas ele gosta desse clima de muita umidade. Então hoje necessários cuidados são feitos, como por exemplo o gargarejo com água morna. Já ajuda manter uma distância regulamentar. Olha, muito obrigado, bom domingo para o senhor, grandes celebrações, clima de fé, de esperança, de otimismo. Nós cristãos estamos na expectativa de entrarmos neste setembro com novos números, com números que nos permitam voltar à normalidade, para que o Brasil tenha um grande Natal, se Deus quiser, e assim será. Ô Leonardo, até a próxima semana. Semana que vem o senhor não vai estar aqui. Vou. Vai estar. Eu chego no sábado à noite. Chega no sábado e domingo estará aqui. Se você está aqui depois de um desastre, como é que eu não vou estar aqui? É verdade. Tá bom. Um bom domingo para você, muita saúde domingo, e a todos os nossos queridos radiovintes, a bênção de Deus. Um bom domingo, uma abençoada semana. Tô aqui, né? Olha aí, José. Esperando, como disse o doutor Tancredo, Paulo, as indiscretas do dia, né? Quando ele saiu do gabinete, tinha uns 20 repórteres, né? Naquele tempo que repórter ia atrás da notícia, né, Paulo? Aí ele disse assim: bom dia, quais são as indiscretas de hoje? Assim, Paulo, eu me ofereço para falar sobre as indiscretas de hoje, que naturalmente são as eleições municipais, né? Sem dúvida alguma, Josué. Como tem candidato, hein, Paulo? E a Radiodifusora, mais uma vez, como tem partido nesse país, pelo amor de Deus. Muitos partidos. Alô, Paulo? Oi, Josué. Paulo? Fale. Tem retorno meu, hein, Paulo? Tem. Pois é, como tem partido, né? E cada vez mais partido. Como é que vai emendar isso, Paulo? Pois é, Josué, muitos partidos. E o pior, não é, Josué? Não vamos mascarar a história e pouca qualidade. É verdade, sabe, a eleição para vereador está descaracterizada. Se você lembrar que, por exemplo, São Raimundo sempre elegeu vereador, lembra? Ou era o Sena, ou era o Damião, ou era o Ismael, mas, ou pior, o Fiola, tinha o seu representante, quer dizer, aquilo era um avançado pré-voto distrital, né? Quer dizer, o distrito, o bairro sendo representado. A Compensa sempre saiu com 2 grandes nomes, né? Modéstia à parte, eu era um deles, com a comunidade desportiva da Compensa, com a liderança de Raimundo Couto. E assim a gente tinha as lideranças marcadas de Sânio do Reis e a família dele em Aparecida. Esse série de partidos, Paulo, perdeu essa característica porque um bairro tem 8, 10 candidatos, pulveriza e acaba não elegendo nenhum. Você concorda com essa observação em análise comparativa com o passado? José, sem dúvida alguma. E muitos candidatos em uma só área e no fim ninguém é eleito. Aí eu observo, Paulo, que a gente dizia, e agora com a palavra o representante do bairro de Santa Luzia, o vereador Samuel Peixoto. Outro de Santa Luzia fez 2 uma vez, o Miguel Santana. E o Samuel Peixoto agora não tem mais isso. Não tem essa possibilidade. Porque cada igreja lança 2, 3 candidatos, às vezes por partidos diferentes. Cada clínica faz o mesmo. Os partidos perderam a essência. Nos resta aí, né, com suporte de estrutura partidária, o PMDB, o PP, o PSB, o PSDB, o PT, e já fico com dificuldade de colocar mais 1 ou 2. Dos 30 e tantos existentes, praticamente
23, 24, Paulo, são figurações. Vão aderir candidaturas, vão negociar politicamente espaços, e que o descaracteriza, na minha opinião, um bom resultado do pleito, um resultado equilibrado, justo, uma competição em condições. Não sei o que se há de fazer. Talvez, se os partidos tivessem consciência, as próprias cláusulas que terão já em vigor de barreira para reduzir o número de partidos, a seleção pudesse ser feita interna, né? Que o PMDB se preserve, o PSDB, os democratas, que eu esqueci ainda há pouco, né? O próprio PT, o PSB do Serafim, o PSD do Omar. Mas o que a gente vê é o seguinte: o PTB está aí, doutor Mazonino vem por quem? Que é o favorito no primeiro turno, né? Podemos, entendeu? Podemos estar, é o partido comandado pelo brilhante deputado Euco Barreto, não é isso? Isso. Pois já é uma coisa nova, né? Já é marinheiro de primeira viagem majoritária. Em majoritária e ver quem vai, né, encostar para disputar o segundo turno. O Davi Almeida deve vir com o seu partido, que eu não sei, entendeu? Temos também o Alfredo Nascimento sendo largado e talvez apoiado pelo prefeito de Manaus, com a Conceição Sampaio. Mas eu estou vendo, por exemplo, a candidatura do Nicolau sendo estruturada, né? Bem estruturada, Paulo, com apoio partidários. Ele não está com um bloco na rua, mas ele está fazendo um alicerce muito grande para uma largada. Assim, ele vislumbrou alguma possibilidade, e creio que a gente sabe mais ou menos quem é o primeiro e quem é o segundo, e ele já está brigando pela terceira vaga, né? Isso daí é visível isso. Não sei se você está vendo mais do que eu, e se vê um outro nome capaz de chegar entre os 5. Não, José, os que você já citou, esses realmente são os que estão aí na linha de frente. Agora, com a pandemia, Josué, praticamente se esqueceu as campanhas, e ela será afundilada em pouco tempo, né, Josué? Em poucos Paulo, dias. A campanha, desculpa, né? A Rádio Fuxico é muito forte, Paulo. A internet é forte, Paulo. E nós de rádio, entendeu? Se quisermos utilizar o veículo para promover a eleição, os debates, nós podemos aquecer esse pleito. Eu até estou te atiçando, Paulo Guerra. Josué, vamos pegar assim 5 camaradas de cada partido, pedir que os partidos forneçam 5 dos seus principais vereadores dos 8 principais partidos. Vai ter um pouco de discriminação, porque, pelo que eu sei, Paulo, vamos ter perto de 1.500 candidatos, Paulo. Por aí, Josué. Por aí, né? Porque se você botar aqui, são 40 e tal, e que pode ser o dobro, é 80, vezes 30 partidos, já seriam 2.400 se as chapas fossem completas. Não será, mas é razoável trabalhar com um pouco mais da metade disso. No meu relógio são 7h17, no teu, Paulo? 7h16 aqui, Josué. O Caetano Veloso fez uma agressão muito grande ao presidente da República, de uma forma fedorenta, ontem nas redes, né? Dizendo que se já poderia defecar. Já podia. Foi chula, né? Muito chula, muito. Tem um lugar na Bahia, um mercado chamado Canoas, que esse linguajar é de lá, o Caetano deve ter pego. Um homem brilhante como ele, um intelectual, deveria se dar pelo menos respeito ao vernáculo, né? As canções dele são belíssimas, mas ele, quando fala, ou seja, sem pensar, dá nisso. Acho que o Brasil, Paulo, com todo o duro que é o Bolsonaro, meio malucão, tá caminhando, e pouca gente sabe onde ele foi buscar esse dinheiro para pagar esse auxílio emergencial que nos tirou de uma guerra civil, porque a miséria iria provocar uma guerra civil pela primeira vez no Brasil. Paulo, o maior tomador de dinheiro de mercado é o próprio governo federal, você sabe, né? Sim. 90% da moeda existente, vamos chamar R$1 trilhão, depositada em poupança, em CDB, enfim, em qualquer letra bancária. Quem mais pede emprestado e é o bom pagador é o governo federal.
O que é que o governo federal fez? Não, eu vou continuar tomando dinheiro emprestado, agora não vou pagar mais 6%, vou pagar só 2%. E diminuiu a taxa de juro. Esse diferencial, Paulo, dá uma quantia espetacular que deu para pagar o auxílio emergencial, prosseguir com ele sem mexer nas reservas do Tesouro. As emissões que vão vir agora a vir dessa nota de 200, que será representativa, será uma injeção no mercado como o Obama fez nos Estados Unidos, para que esses já estão funcionando. Por conta dessa impressão, Paulo, os grandes fornos das usinas de aço em Minas e no Rio de Janeiro já estão a pleno vapor. Então nós teremos geladeira, televisão, automóveis, o Brasil voltando a ser o maior produtor desses derivados que utilizam o aço, comandando grande parte do mundo e toda a América do Sul. Os empregos voltarão, a Constituição Civil será agitada, ele caiu na real, ele sabe que não se ganha eleição com papo, só com faz de conta, com o valente, é com casa própria, é com emprego, é com dinheiro no bolso das pessoas e não através só de ajudas, né? Eu acho que o Bolsonaro deu a volta por cima. Sem dúvida alguma, Josué, ele realmente ele deu um drible bonito no Lula também, né? Com relação ao Nordeste. Ele caiu direto no Nordeste, que era o bolsão petista. Ele seguiu o mesmo caminho e aprimorou. Pois é, e logo no primeiro ano de governo instituiu Agora logo... bora ver se ele tem fôlego para aguentar até lá. Eu creio que tem. Pois é, quando o Bolsa Família, quando ele colocou logo um 13º pro Bolsa Família, Josué, aí ele já fechou. Ele deu um sinal, né? Disse, não vem aqui no tempo que eu sou eu. É verdade. Olha, Paulo, a gente traduz isso o seguinte: o homem tem a chave do cofre. E aquele papo dele com o Paulo Guerra é tudo combinado, viu, Paulo? É verdade. O Paulo Guerra, ele quer dar 400, o Paulo diz 300, aí fecha 350. É o que vai dar. Pois é, o Paulo joga para baixo, ele joga para cima e ele chega um número no meio. E outra coisa, Paulo, não tinha outro jeito. Caro, Paulo Guerra, é um preso que custa R$5.000 por mês. Esse é caro. Esse é muito caro. Receber dinheiro para matar os outros. Pois é, e nos Estados Unidos, inclusive, os presidiários são obrigados a pagar as suas despesas, né, Josué? Eu sei que o Valdir me contou, que eu não sei se é verdade. O Bolsonaro já assinou com isso aqui no Brasil. O cara paga a bala que vai morrer. É verdade, mas o Bolsonaro já assinou com essa possibilidade aqui no Brasil também. Falando em Estados Unidos, Paulo, eu não estou com muita fé no Donald Trump, não. Eu acho que não ganha eleição não, Josué. Ele pode até ganhar nesse colégio eleitoral, no sistema de lá, mas ele vai pegar uns 5 milhões de votos a menos no cômputo geral. Agora, ele é um jogador, né? Ele é capaz de direcionar os votos de vencedor só para os colégios em que ele já sabe da vitória e tentar neutralizar nos que ele perde. Pois é. Ele é um jogador, ele é um grande empresário, ele é um estrategista, ele é um cara de pau, ele não tem medidas. Se for necessário fazer o striptease, ele fará, entendeu? Não estou chegando a esse ponto, mas ele, quero dizer que tem coragem para tal. A Hillary Clinton... E a eleição norte-americana, Paulo, tem muito vínculo conosco, né? O Bolsonaro é só amigo do Trump, o Trump é amigo dele, mas rapaz, só é para lascar o Brasil. A gente não pode entrar lá, sobretaxado, dificuldade. Muita dificuldade. Entendeu? Eu arriscaria, né? Uma mudança de política mais parceira com a China, com a Europa, com a Rússia e uma relação diplomática bem afetiva com os Estados Unidos, mas com comércio, sinceramente, usando a prudência total. Porque nós temos muitos produtos, Paulo, em que nós somos concorrentes. Frango, carne, soja, milho, indústria automobilística. Quer dizer, o Brasil e os Estados Unidos têm produções assemelhadas. Paulo, eu fui o lançamento ontem dessa moto que está sendo produzida em Manaus, a Harley-Davidson. Bonita. Paulo, uma coisa espetacular. Rapaz, eu me senti um motoqueiro. 80 mil a moto, Paulo. Me deu assim aquela tara do desejo, aí eu lembrei dos meus ossos. Aí encolheu. Mas aí eu perguntei, Lula, não dá para botar aqueles triciclos? Ele disse, eu faço adaptação.
entendeu? É uma obra de arte. Essa Harley Davidson, ela é do Davidson e do Harrison. Eles começaram em 1903, só tinham vendido 3 motos a $200 cada uma, era cerca de 10% do valor de um automóvel, tudo empírico. Mas já em 1937, Paulo, já no aproximar-se da guerra, eles venderam para a polícia de Detroit, para o exército americano, 37 mil motos de uma vez, e eles mantêm o monopólio nas motos policiais da Harley Davidson até hoje, Paulo. Pela qualidade, não é por preço nem por corrupção de edital de licitação, não. O policial não aceita outra moto, entendeu? Aquilo é o cavalo moderno dele. Então, parabéns a Harley Davidson, parabéns a Pole Position, né? Que saudade que eu tenho de não poder. Eu fui caçado de moto, Paulo, aos 14 anos. Ainda bem, Josué, ainda bem. Um jipe me atropelou ali na saída do Beco do Macedo, no intervalo de um jogo Rio Negro Nacional. Eu levei a porrada assim, 5 horas da tarde, fui acordar 10 da noite perguntando quem tinha ganho o jogo. Porque nem o jogo eu não vi. Olha, um bom dia a todos. Eu queria, Paulo, assim, dar uma injeção de fé, de alegria, de otimismo, né? Eu também tenho meus maus momentos, eu também tenho meus calos, meu pé que dói, mas eu não perco a fé. Eu estou muito receoso, mais do que com o vírus, são as consequências das pessoas que estão em pânico, que acham que vão pegar, que acham que vão morrer, que acham que não tem jeito. O vírus está indo embora, gente. Ele vai ficar em um pequeno resíduo e a gente vai ter que ter cuidado sempre, como tem com a AIDS, como tem com a H1N1. Enfim, né, nós temos companheiros queridos como o Nonato Lopes se recuperando, graças a Deus, saindo de um beco difícil de sair, que é o da dor, da falta de ar, né, de pulmão comprometido, mas se Deus quiser, já semana que vem, voltando à sua vida normal. Ao Nonato Lopes e família, o nosso grande abraço. Mantenham a distância, usem a luva, respirem ar puro, bebam água, gargarejem com água morna, se possível com bicarbonato de sódio, peguem sol, fortaleçam-se de vitamina C e vivam a vida. Não se confine, não se abofine, não se entristeça onde há choro, há miséria. Então, onde tem um sorriso, tem alegria, seja como São Francisco. Onde houver tristeza, que você leve alegria. No meu 7h25, no meu um bom dia para Paulo Guerra, o nosso comandante do jornalismo, amanhã com Eduardo Silva também, e toda a equipe de Jornal da Difusora, que há 71 anos lhe persegue, com muito afeto, neste horário, para lhe levar a melhor informação nesse jornal diferenciado. É mais uma revista, o Jornal de Domingo, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Josué. Ontem, parabéns pelo teu Fluminense, 2-1 no meu Vasco. O jogo era para empate, mas é assim mesmo. O pessoal do Botafogo dizendo que foi garfado, que anularam 2 gols do Botafogo contra o Internacional. É verdade, Paulo? É verdade, Josué. Mais um gol, na realidade, o VAR estava certo, o outro não. Certo, então de qualquer maneira seria 1-0, né? Então, para o Josué e para o garotinho, aquele abraço e os pêsames. Bom dia, Paulo Josué. Guerra, aquele abraço e congratulações. Bom dia, muito obrigado, Josué. Um bom domingo para ti e para a tua família. Estou às 7h30 contando mais uma historinha da nossa vida. Sem dúvida, vamos aguardá-lo. Um grande abraço, PC. Um abraço, Josué. Um bom domingo para ti e para a tua família. 7h26 em Manaus. Nós vamos agora relembrar os antigos reclames do rádio. Não tenha dó do sapato Sanelo. Ele foi feito para durar. Este é Signal, o novo dentifrício com listas vermelhas. E as listas vermelhas de Signal contêm hexaclorofeno, moderno antisséptico que elimina realmente os germes do mau hálito e da cárie. Em Signal, além dos benefícios de uma pasta dental de alta qualidade, você tem ainda nas listas vermelhas a proteção total do hexaclorofeno.
Enquanto os dentifrícios comuns apenas lavam da boca alguns dos germes, Signal com hexacloropeno mata quase todos os germes do mau hálito e da cárie. Ao apertar o tubo de Signal, você vê as listas vermelhas e sabe que aí está o hexacloropeno, proteção total para a sua boca. Signal, mantenha a sua boca toda pura. Peça Signal com hexacloropeno nas listas vermelhas. Belcar DKD Vemag, líder absoluto das pistas brasileiras. 50 HP. Mais arranque, mais velocidade, mais potência. Belcar DKD Vemag, a qualidade justifica a fama. A escolha de uma joia ou das meias requer o mesmo bom gosto e cuidado. Meia Caribe sem costura, macia, finíssima em suaves tonalidades, acabamento superior desde a bainha até o calcanhar e ponta dos pés. Perfeitamente amoldável às pernas femininas. Uma joia, as meias completam a toilette. Meia Caribe sem costura, a joia máxima entre as meias da mais alta qualidade. Seja também dono do progresso da Vemag e participe do crescimento da indústria automobilística brasileira. Ações da Vemag são para você um investimento seguro. Hoje, a indústria automobilística brasileira é uma realidade, uma afirmação da nossa capacidade realizadora. Em apenas 6 anos de existência, a Vemag cresceu, progrediu, transformando-se em símbolo da expansão industrial do Brasil. Cresceu no capital, no patrimônio, na produção, na maquinaria. Ao comprar ações da Vemag, você ganha contribuindo para a emancipação econômica do Brasil. Com ações da Vemag, você faz também com que seu filho cresça participando do desenvolvimento de uma empresa que já é grande e continua a crescer sempre. Para a compra de ações da Vemag, consulte a Cofibras ou seus agentes autorizados. Para você, querida. Ah, mas não são flores ótimas. Acerte você. Da próxima vez, presenteie com flores Atma. Às horas e 32 minutos em Manaus. Um bom dia para o doutor Raimundo Silva e a dona Metista. Bom dia a você, doutor Raimundo Silva, meu querido amigo, e mandando um abraço aqui para mim e lamentando o que aconteceu hoje pela madrugada. Tá bom, mas já passou e agora é seguir em frente. Graças a Deus nada de mais aconteceu e eu estou aqui são e salvo. Grande abraço para você, Raimundo Silva. Um abraço também para o meu querido amigo Luiz Costa, toda a sua família aqui na rua 24 de maio. E ele me manda aqui que, falando sobre o rádio foi para o século XX o que a internet é para hoje. Ele trouxe informação e entretenimento para dentro da casa, atingindo as grandes massas como até então nenhum veículo tinha sido capaz. Notícias, radionovelas e música passaram a fazer parte do cotidiano com o rádio, centralizando as atenções nos lares, apesar de Guglielmo Marconi ter carregado a pecha de inventor do rádio ao enviar sinais por radiotelegrafia, telegrafia sem fios, em 1896, a Suprema Corte Americana concedeu em 1943 a Nikola Tesla a pompa de inventor do rádio. Ele havia feito a primeira transmissão em 1893. Transmissor, a Texas Instruments produziu o primeiro rádio em miniatura. A partir daí, o rádio deixava sua condição de estrela das salas de estar para se tornar um fiel companheiro que podia ser carregado para qualquer lugar. Dá para dizer que esse foi o primeiro iPad da história, com a diferença de que as músicas ficavam na nuvem. As plateias eram diminutas antes do microfone. A solução começou a aparecer em 1876, quando Alexander Graham Bell patenteou o telefone. O aparelho causou comoção, mas o som era sofrível. Inspirado pelo problema, o jovem Emily Berliner criou um objeto sensível às ondas sonoras e que transformava essa energia num sinal elétrico. O sinal vibrava a um alto-falante na frequência correspondente, reproduzindo o mesmo som. Mas
Azar de Berliner, o inventor Thomas Edison patenteou um microfone muito similar em março de 1877, apenas 3 meses antes do jovem submeter a sua invenção. Nos tribunais, Berliner acabou perdendo para Edison, mas Graham Bell gostou do modelo do rapaz, comprou os direitos da invenção por $50 mil e contratou Berliner como pesquisador. Mais tarde, em 1931, Adolf Rickenbacker criou o Frying Pan, uma guitarra havaiana em forma de frigideira que tinha um captador elétrico com um princípio parecido com o do microfone, uma bobina que gerava um campo magnético sensível à vibração das cordas. Da bobina saía o sinal elétrico que viria a transformar a cultura já no século XX. Obrigado, Luiz Costa, a você. 7h35 em Manaus. Vamos agora descontrair. É hora do humor. Poxa, será que agora eu consigo? Claro, amigo. Dessa vez você consegue. Use aquelas frases que te ensinei que você vai conquistar essa mulher. Mas lembre-se, seja eloquente, expressivo. Vai lá, vai. Tá, valeu. Oi, eu sou o Gui. Ué, Gui? Guiado por Deus pra te fazer feliz. Ai, não acredito. Piada sem graça. Mas eu queria dizer que eu poderia ir ao fim do mundo por você. Sim, mas você ficaria lá. Mas eu te ofereço a mim mesmo. Desculpe, mas eu não aceito presentes baratos. Não deu. Calma, seja mais profundo, mais direto. Vai lá, vai, você vai conseguir. Tá, dessa vez eu vou ser bem direto. Querida, posso lhe roubar um beijo? Ah, não, com essa cara. É melhor você roubar meu celular. Não dá. Ela me dá um foro atrás do outro. Amigo, tenha calma. Use poemas. As mulheres adoram isso. Isso, poemas. Rosas são amarelas. Meu pijama é roxo. Namora comigo, que eu te faço um miojo. Não tem algo melhor, não? Posso tirar uma foto de você? Por quê? Só queria mostrar aos meus filhos como sua mãe parecia quando era mais nova. Todos os homens são iguais. Peraí, essa frase foi de uma mulher chinesa que perdeu o marido, viu? Ai, não deu, tá difícil. Calma, diga que tá fascinado por ela. Fale que ele é tudo pra você. Vai lá, tente mais uma vez. Tá. Bom. Queria dizer que você é meu vício. Está me chamando de droga? Não. Eu quis dizer que você é meu mundo. Tá me chamando de redonda. Não, jamais. Licença. Esquece, não dá. Essa mulher é muito difícil e chata. Calma, isso é charminho. Você tá quase conseguindo. Tá? Tenta só mais uma vez. Elogia ela. Mulher gosta disso. Vai em frente. Tá, mas vai ser só essa vez. Oi, querida. Voltei. Só pra lhe falar que és a mulher mais linda que eu já vi. Que bom. Pena que não posso dizer o mesmo de você. É fácil. Faça como eu. Minta. E Andresa, um abraço para ti, um bom dia. Daqui a pouco eu digo para você. Deixa eu ver aqui. Quero registrar neste final o aniversário da Fátima Sagaz, comemorado ao show de Joana, Leandro, Sullivan e Nunes Filho. Que beleza, né? Parabéns a Fátima Sagaz pelo seu aniversário. Vamos bater palmas para a Fátima Sagaz que aniversariou. Por favor, levanta.
8h03 em Manaus. Os organizadores da Festa do Peão de Barretos anunciaram o adiamento da 65ª edição do evento para 2021 por causa da pandemia. A informação foi confirmada em uma live com artistas com o cantor Gustavo Lima, transmitida no Parque do Peão entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Quero agradecer aqui a nossa diretora, a Carmen, dona Carminha, a doutora Carminha, pela mensagem que manda. Abençoadas sejam todas as voltas que a vida dá. E muito obrigado, Carminha. 24 horas no ar, Difusora FM.